família toda reunida, os cuidados muitas vezes são feitos dentro de casa. Existe a questão dos rituais, onde as pessoas participam desses rituais, inclusive às vezes até manipulando o próprio cadáver, né? Então a gente vê que existem várias condições nesse sentido. O problema maior mesmo que a gente vê relacionado à tanatofobia é em relação à questão da cultura ocidental mesmo. Por quê? Porque se criou essa condição do afastamento da condição da morte, né? E as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas em viver, e cada vez mais desinteressadas com a questão do processo da dessoma. Tá? Mas a gente vê, por exemplo, já desde lá do Tibete, por exemplo, que eles têm aquela questão do livro tibetano dos mortos, né, que eles falam também lá todo o processo, como é que vai, como é que a consciência ela vai precisar se comportar, ou o que é que ela vai precisar fazer depois da dessoma, e isso é estudado, as pessoas conversam às vezes sobre isso também. Então, eu não consegui aprofundar muita coisa, mas o que eles falam bem claras dessa questão seguinte, são das sociedades pré-industriais, ditas arcaicas, né, que eles chamam, ou até primitivas, e a questão das sociedades industriais ou econômicas. Ajudou? Aqui, ó, Álvares. Ali na página 86, na parapatologia, o continuismo multi-existencial. Podia falar um pouquinho ali sobre o continuismo multi-existencial, como que atua isso? O continuismo multi-existencial é essa condição de você continuar em múltiplas vidas, né? Você não está simplesmente preso à atual existência, você não tem só uma vida, você teve várias para trás e vai ter outras tantas para frente também. E aí, nesse continuismo, a gente pode colocar o processo de auto-revezamento, antepassado de si mesmo, entendeu? Aquele processo todo aí que a gente precisa cuidar. Tá, eu tenho mais uma pergunta. Desculpe, eu vou te era no tema de pesquisa, quando eu entrei na Conscienciologia, foi por causa da tanatofobia. E eu pensei em escrever sobre isso, por isso hoje eu vou te privar de perguntas aqui, tá? Ali também na patologia, na página 86, na patologia, nona linha. De cima para baixo ou baixo para cima? Você falou ali sobre os rituais pré-dessomáticos atuando em alguns casos ao modo de atenuante. Como que é isso? Então, isso aí vai ter muita relação com o processo das crenças da pessoa. Então, por exemplo, o católico que recebe a extremunção, entendeu? Na condição de vivo ainda. Ou aquela pessoa que vem e recebe o passe energético mediúnico, que vai ajudar ele a passar pela segunda dessoma mais rápido, entendeu? Então, eu vejo que isso aí está muito relacionado com o processo das crenças. Se dentro das crenças da pessoa o básico necessário foi feito para ela conseguir ter uma dessoma mais tranquila, muitas vezes isso favorece. Agora, em outros não, né? Porque se a gente for ver mais para cima um pouco essa questão das crenças religiosas, vamos pegar um exemplo clássico aí que é o do catolicismo. O catolicismo fala, quem é pecador vai para o inferno. Aí me pergunta, quem é que nunca pecou? Ou seja, vai todo mundo para o inferno. Então o camarada quando chega no final da existência dele, ou quando ele vê que ele está para morrer, qual vai ser a preocupação? Eu vou para o inferno. Aí vem o processo da tanatofobia, vem todo mais... Não, e tem o fato também de a pessoa fazer a confissão no momento da morte, quer dizer, aí perdoou tudo. Isso. A ideia da fantasia disso, né? A questão da visita dos parentes também, a gente pode encarar isso como um ritual também. As pessoas que vêm, não, fulano vai morrer, vem todo mundo da família para se despedir. Isso também ajuda dentro do processo, né? E tem mais uma ali na 7ª linha também, bem no finzinho, os desvios e atrasos da programação existencial pessoal. Nesse ponto aí, o que eu acho interessante trazer, foi o desdobramento da pesquisa que eu fiz, que eu comecei pesquisando esse processo da tanatofobia, mas eu vi que para mim a questão mais séria não era a tanatofobia, era a biofobia, ou medo de viver. Então, a pessoa que ela tem medo de morrer, ela vai se esquivar de muita coisa que acontece na vida dela. Por quê? Porque basicamente quase tudo que a gente faz tem algum nível de exposição a situações que podem causar dessoma, não tem? Na vida da gente tem, mas a gente faz parte da vida de qualquer pessoa, ela tem que aprender a lidar com isso e saber lidar bem com isso. E aí o que é que acontece? A pessoa que ela tem tanatofobia, ela vai tender a se esquivar de uma série de compromissos, uma série de coisas na vida dela que são importantes para ela. Então, uma questão bem clássicas aqui que a gente acabou não colocando no verbete, mas que é muito importante colocar aqui. Por exemplo, a criticofobia.
O medo da crítica, o medo exagerado da crítica, a criticofobia, eu considero como uma consequência da tanatofobia. Então, a pessoa ela tem esse medo da crítica por quê? Como é que ela se apresenta isso? Ó? Medo de se expor, medo de se posicionar, medo de escrever e de publicar aquilo que ela pensa, medo de debates, medo de mostrar que veio. Então, a pessoa com medo da morte, ela não vive. E por não viver, ela vai deixar uma série de compromissos proexológicos dela de lado. Entende? Então, se a pessoa ela não trabalha essa questão da tanatofobia, ela vai tender muito seriamente a ter problema Mas olha, uma das coisas sérias também que a televisão tem mostrado toda hora e todo dia é sair à rua. No Rio de Janeiro, São Paulo, é um perigo. Sair à rua. Ela está um pouco mais fundamentada. Outra coisa, eu não estou falando por causa de inundação, não. Tem outros motivos. Não é fácil. Você sabe que eu sempre conto aquela história do grande executivo lá de Roma, né? Ele sempre estava trabalhando entre a casa dele e o escritório. E vinha. Então, um dia, na hora de sair, a mulher dele fala, na sala, ele já estava com a pastinha, com o chapéu na cabeça, tudo para ir, todo engravatado. Ela olha para o lado dele e fala assim, olha, cuidado na hora de você sair, sabe? Porque o fulano passou um carro em cima dele, estava no passeio, passou um carro em cima dele. Cuidado que você vai sair agora, vai pegar o carro, vai ver as coisas, olha o que vai acontecer. Aí o homem estava sentado na poltrona e começou a pensar no que podia acontecer com ele na hora que saísse da rua. Ele foi embora para o sanatório, internaram o cara, ele ficou doido. Então ele começou a pensar, a marquise da rua tal pode cair na minha cabeça. O cachorro daquela casa lá vai me pegar. E por aí vai, daí a pouco eu não saio mais de casa. Agora, no Rio, em São Paulo, por exemplo, em São Paulo, se o povo vê o Brasil urgente do Datena, todo mundo vai dar pena de sair da rua, não vai querer enfrentar a situação. O Tribuna da Massa aqui em Foz também. Pois é. Agora aqui, em julho eu farei a consciência terapia e logo em seguida eu tenho uma viagem internacional. Existe algum impeditivo para viajar após a consciência terapia? Eu não tenho problema algum. Ao que me sabe, que eu sei, não tem nada. Você está se locomovendo direito? Os membros inferiores estão funcionais? Né? Outro, para você. Em Citaciologia, página 85. Poderia explicar melhor a citação de Abraham, a Santa Clara? O homem que morre antes de morrer não morre quando morre? Essa citação eu retirei de um livro de Stanislav Grof, que ele é um pesquisador, um psicólogo norte-americano, e ele cita lá essa questão da frase. Depois eu fui procurar em outros sites na internet, eu achei de fato essa citação, e o que ele fala, assim, o que o Stanislav fala lá é trazendo a relação desse processo do morrer antes de morrer através da projeção consciente. Ou através da projeção consciente ou da pessoa que de fato reflete sobre o processo da dessoma antes de dessomar, para que aquilo ocorra antes. Então, o que a gente pode trazer aqui mesmo é o exemplo de quem tem uma projeção consciente, quem consegue se projetar, né? Então, o morrer antes de morrer, até o professor Valder, ele cita como exemplo a projeção consciente como a mini-morte. Então, a pessoa ela sai do corpo e perde o medo da morte, né? E quando a pessoa sai do corpo antes de morrer, então o processo de morte, ele vê que não existe o processo de morte, né? Um outro ponto também está em relação a questão do... Acho que eu perdi o raciocínio aqui. Basicamente, não, mas é basicamente isso aí mesmo. É o processo da pessoa... lembrei. A questão, por exemplo, da EQM, né? Quantas pessoas não já passaram por experiências de quase morte e que... Passando pela EQM, segundo disso, um dos primeiros sinais desse processo pós-EQM é a questão da extinção do medo da morte. Então, cai bem dentro dessa questão. O Stanislav Grof, na hora que ele fala sobre isso, ele está falando, inclusive, dentro de um contexto de experiências de EQM. Li um artigo sobre amparadores que ajudava em dessoma coletiva. Foi falado que existem amparadores de primeiro e segundo nível. Nunca ouvi ou li algum livro do senhor mencionando níveis de amparadores. Isso é verdade ou esse artigo é falacioso? Porque o reurbanizador é o mais poderoso dos serenões. Olha, a primeira pergunta é o seguinte.
A questão de amparadores, esse negócio de falar em nível 1 e 2, isso é besteira. O amparador nada mais é do que a pessoa humana, só que ele se manifesta pelo psicossoma, mas tem o mesmo nível evolutivo daquela pessoa que ele assiste, o amparando. Agora, que se comunica através do soma. Agora, o que se passa? O que é a diferença dele com os outros é o seguinte: ele não é guia cego, ele é um técnico dentro daquele assunto. Naquele nível, ele sabe o que está fazendo. Agora, por exemplo, se você for olhar o processo de guia cego e amparador, aí tem também outros níveis, a situação é diferente. Guia cego é aquele que ensina ou mantém a pessoa dentro de determinadas crenças, quase sempre dentro de religião ou seita. Isso é que é o guia cego. E religião e seita sempre tem guia cego. Por quê? O amparador, ele vai dar um jeito, se vai ajudar alguém, a primeira coisa, ele vai extrair aquela pessoa da crença ou da religião. Agora, por que o reorganizador é o mais poderoso dos serenões? Olha, o processo é o seguinte: eu não afirmo isso para todo mundo, não. Vai investigar e ver o que você acha. Agora, do pouco tudo que eu vi até agora, esse é o maior que eu já vi até hoje por aqui. Devido ao processo da energia e até o trabalho que ele faz, o resultado dele em matéria de Reorbeck. Ele é impressionante.